Gospel Cross. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto para Jericó. Filhos de Malaquias 4, a noiva de Cristo no mundo inteiro, que o Senhor Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, o pastor que nos recebe aqui é o pastor José Jitoka Luabeia, cujo na primeira entrevista nós lançamos, a Gospel Cross lançou um vídeo, uma entrevista que nós fizemos e que todos vocês passaram a gostar, a comentar e outros colocaram certas perguntas que nós mencionamos e que hoje viemos aqui trazer para o pastor José Jitoka Luabeia, que ele possa responder. Mais uma vez, que a paz do Senhor seja convosco. Pastor José Jitoka, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, querido. Mais uma vez, pastor, lhe damos a palavra. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Eu estou contente mais uma vez de ser recebido pelo Gospel Cross. Pela segunda vez. Bem, nós vamos fazer pontos importantes para o milênio. Mais du reste, il y a déjà des points que nous avons fait qui se trouvent dans les réseaux. Mas do resto, há pontos que já tínhamos tocado que se encontram nas redes sociais. Porque nós não falaremos de tudo aqui. E as pessoas que querem beneficiar da plenitude daquilo que nós compreendemos, eles podem entrar no meu canal, YouTube, Reavivamento TV. Ali há outras exposições que eu fiz sobre o milênio. Hoje vou falar um pouco sobre o milênio em breve. Enquanto que os rumores estão percorrendo a terra, que o pastor José não crê o milênio. E ele diz que a esposa não passará pelo milênio. Primeiro, eu vou dizer que isso são falsos ditos. Se há verdadeiros crentes, como eu disse a vez passada, é o pastor José. Agora, o que é o milênio, primeiramente? Porque não é irmão Branham quem inventou essa expressão. É alguma coisa que vem da Bíblia. Então, quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, a Bíblia nos diz o seguinte. Começando pelo seu verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que ele seja solto por um espaço de tempo. Ali nós vimos que é uma expressão de Apocalipse 20. E Apocalipse é o livro de símbolos. E nós não podemos ler o Apocalipse simplesmente sem um profeta. E o profeta que Deus nos enviou hoje é para revelar o Apocalipse. E hoje, Senhor, eu vou continuar.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, E que não adoraram a besta nem a sua imagem. n'avaient pas reçu la marque sur leur front, E não receberam o sinal na testa nem nas suas mãos. Écoutez bien l'Apocalypse. Ouçam bem o Apocalipse. Ils reviront à la vie E viveram e voltaram à vida et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Si l'Apocalypse ne montre pas qu'il y aura des gens qui seront dans les cieux qui vont descendre pour venir. Então aqui Apocalipse não mostra que tem pessoas que vão descer do céu para reinar aqui na terra. Il parle de la résurrection. Aqui Apocalipse está falando sobre a ressurreição. Que ressurreição? Les gens qui étaient qu'on a persécutés, Das pessoas que foram perseguidas, qui étaient morts à cause de Christ. das pessoas que morreram por causa do testemunho de Cristo. Ce ne sont pas des gens qui, l'Apocalypse ne dit pas qu'il y aura des gens qui viennent dans les O Apocalipse não declara que terá gente que virão no rapto para reinar na terra. Ah, c'est des gens qui étaient morts à cause du témoin. Não, aqui Apocalipse está falando das pessoas que foram mortas por causa do testemunho. E deram as suas próprias vidas. E voltaram à vida e reinaram com Cristo 1000 anos. Ouçam, eu vou mais 5, no verso 5. Les morts ne reviront point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. É a primeira ressurreição. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Verso 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, E acabando-se os 1000 anos, Satan sera relâché de sa prison. Satanás será solto da sua prisão Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, e, Gog et Magog, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Quand nous comprenons l'Apocalypse, Então, quando nós compreendemos o Apocalipse 20, nous montre clairement isso nos mostra claramente qu'il y a des gens qui vont passer, que há pessoas que vão passar pelo milênio. des gens qui sont morts par la persécution, Há das pessoas que morreram pela perseguição, pas voulu recevoir la marque. que não queriam receber a marca. On leur a tués. Lhes mataram Quand ils seront ressuscités, e quando eles serão ressuscitados, eles estarão com Cristo durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, sobre a terra, o diabo será solto. Será solto le péché rentrera comme ça. e o pecado voltará novamente como se encontra agora. Après que le péché rentre, E depois que o pecado voltar sobre a terra, eis Gog e Magog vindo e a destruição da terra. E de todas as pessoas que estarão sobre a terra. Porque a terra deve ser purificada. Desculpa, Mas eu não estarei lá para ser purificado sobre a terra. Muito obrigado, amado pastor. Eu gostaria de perguntar, primeiro, quero saber a definição, o significado da palavra o milênio. O que é o milênio? Porque muitos podem estar nos assistir, mas ainda não entenderam a palavra, o significado do termo milênio. O que isso significa? quand nous prenons le dictionnaire biblique, Quando tomamos o dicionário bíblico, ça nous dit ceci. isso nos diz o seguinte: 1000 ans, expression inspirée d'Apocalypse. 1000 anos, a expressão inspirada de Apocalipse capítulo 20. Guerre de 7 durée pendant laquelle
a hora de qual durará quando Cristo voltar sobre a terra e fará reinar a sua justiça sobre a terra. C'est ça le millénium pour les gens qui ont été. É esse o milênio para as pessoas que estudaram. L'heure à laquelle Christ A hora na qual Cristo descendra sur la terre pour régner. descerá sobre a terra para reinar. Et ça sera un période de 1000 ans. E será um período de 1000 anos. Et au cours des âges, E ao longo das eras, il a eu trois tendances. teve três tendências Millénium. do milênio. La première tendance, A primeira tendência sobre o milênio post-millénaire, é o posto milenarista, enseignant que la venue de Christ et les conquêtes de l'évangile ensinando que a vinda de Cristo e a conquista do Evangelho ont si bien lié Satan. acorrentaram bem Satanás. L'humanité entre peu à peu dans la terre. E a humanidade entra pouco a pouco na era de ouro que é o milênio. La deuxième version, A segunda versão ou tendência, ao longo das eras, c'était les amillénaristes, são os amilenaristas, estimant qu'on ne doit attendre aucun règne visible du Seigneur, du Seigneur. estimam que não devemos esperar nenhum reino visível do Senhor. Toutes les promesses de la Bible concernant le royaume sont spirituelles Toda, à faveur de l'Église. todas as promessas concernentes ao reino da palavra são espirituais a favor da igreja. Troisième tendance, A terceira tendência c'est le prémillénarisme. são os pré-milenaristas. Os pré-milenaristas Admettant que Jésus-Christ doit venir avant le millénaire. admitem que Jesus deve voltar antes do milênio. Il est visible É visível que l'humanité fait faute. que a humanidade faça falhas. Donc, ces trois versions-là, Então, estas três versões, vraiment, pour qu'on puisse connaître bien, agora aqui, para que possamos conhecer bem, nós devemos perguntar ao irmão Branham qu'est-ce que signifie. o que significa o milênio. Parce que sans Frère Branham, Porque sem o irmão Branham, nous allons comprendre de la manière que nous comprenons. nós vamos compreender da maneira que estamos compreendendo aqui. Mais c'est codé. Mas está codificado. Il faut que Frère Branham puisse nous expliquer. É preciso que o irmão Branham possa nos esclarecer. Comme si les gens, la Bible dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. É como as pessoas, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Beaucoup dans des endroits dans la brochure, dans des brochures, il a dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. E em diversas pregações, como está escrito nas literaturas, o irmão Branham declara que Jesus é o Filho de Deus. Il a répété cela. Ele repetiu somente o que estava na Bíblia. Il est venu avec la lumière. Mas quando ele veio com a luz, Il nous a dit que Jésus ce n'est pas le Fils. ele nos disse que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Prenons Frère Branham à propos du millénium. Agora, Qu'est-ce que le millénium? agora tomemos o irmão Branham a propósito do milênio na literatura A Morada Futura do Esposo Celestial e da Noiva Terreal, Futur de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. no seu parágrafo 191. Dans le paragraphe 191. Observe, Observez, 7 dias têm apenas a ver unicamente com a velha criação. 7 jours, cela a eu lié seulement avec une vieille création, Velho tempo, le vieux temps. sétimo dia que é o milênio, 7e jour qui est le millénium, o dia do repouso. le jour du repos. Como Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, Quand Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. a igreja trabalha 6 dias e descansa no sétimo. L'église travaille 6 jours et il se repose au 7e jour. Mas você ainda está no elemento do tempo. Donc là, nous sommes encore dans le temps. Eu ainda não estou. Um Donc instante. nous voyons que Frère Branham nous a donné déjà la définition. Então agora nós vemos que o irmão Branham nos entregou a definição Que le millénium, c'est le 7e jour. que o milênio é o sétimo dia, C'est le repos. é o repouso. Comme Christ a travaillé pendant 6 jours, Como Cristo trabalhou durante 6 et il dias s'est reposé au 7e e jour, ele se repousou no sétimo dia. l'église aussi A igreja também a travaillé 6 jours. trabalha 6 dias Et le 7e jour, il faut qu'il se e o repose. sétimo dia ela tem que se Alors, repousar. je demande, c'est quelle église? Agora eu pergunto, é que igreja? C'est parce que c'est le 7e jour que Porque l'église. é o sétimo dia que a igreja deve descansar. Alors, nous sommes dans quel jour? Agora nós estamos em que dia? Parce que nous sommes l'église de Dieu Porque vivant. nós somos a igreja do Deus vivo. Et là, le 7e jour, Dieu s'est reposé E no sétimo dia, quando Deus se repousou, avant qu'il puisse, quand il a terminé son travail, quando ele terminou o seu trabalho, il s'est reposé où? ele se repousou onde? Que Frère Branham l'appelait le millénium. Que o irmão Quer dizer, Branham chamou o milênio. Pastor, quer dizer, nesse caso, estamos a ver que o milênio é o sétimo dia, é o dia do repouso. Oui, É o dia em que Jesus deve se repousar. oui. Agora surge uma pergunta: aonde é que Jesus deve
Reposer. C'est ça. Parce que là, Frère Branham nous a dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Aí, irmão Branham nos disse que Deus trabalhou durante 6 dias Et le 7e jour, e o 7º dia il se reposa. ele se repousou. C'est ça le sabbat. É este o C'est sábado. ça le millénium. É este o milênio. C'est le repos. É o repouso. Donc, Adam était dans le millénium. Então Adão estava no milênio. Parce que Dieu se reposait dans l'homme. Porque Deus se repousou no homem. C'était le millénium Era um pour Adam. milênio para Adão. Le 7e jour. O 7º dia. Et je veux maintenant savoir, Agora eu quero saber. nous vivons dans quel jour? Nós vivemos em que dia? C'est ça la question. É esta a pergunta. Parce que là-bas, le frère Branham a dit, Aí, irmão Branham diz, l'église a travaillé pendant 6 jours. a igreja trabalhou durante 6 dias. Et au 7e jour, il faut qu'il se repose. Et quand nous tournons la page de l'autre côté, tu lis là-bas en bas, 368 paragraphe. Maintenant, ça, c'est après le millénium. Après le 7e jour. Après que le millénium termine. Depois do término do milênio, Il y a le 7e jour. há o 7º dia. C'est la convocation. É a convocação. La sainte convocation. A santa convocação. Donc, c'est après le 7e jour. Então, é depois do 7º dia. Après le millénium. Depois do milênio. C'est la É convocation a convocação qui nous amène dans que nos l'éternité. leva à Maintenant, eternidade. lis le prophète. pour Agora écouter. vamos ler o profeta na literatura A Morada Futura da esposa terrestre do noivo celeste. Só um pouco seremos convocados. Un peu de temps, nous serons convoqués. Então virá o rapto. Alors, il y aura l'enlèvement. Como Enoque, só Donc, grupo. tu as compris que la convocation, c'est l'enlèvement. Então tu compreendes que a convocação é o rapto. Sim, sim. Donc, la sainte convocation, Frère Branham a dit que c'est l'enlèvement. Então a santa convocação, irmão Branham nos diz que é o C'est rapto. le 8e jour. É o 8º dia. Continuez de lire. Como Enoque, só um pequeníssimo grupo será arrebatado. Comme Enoch, c'est seulement un petit groupe qui sera enlevé. Será então um remanescente da semente da mulher que guarda os mandamentos. Le petit groupe de la sémence de la femme qui garde le commandement. Os judeus Le juif. tiveram o testemunho de Jesus Cristo. Des gens qui ont vu le témoignage de Jésus, ce que nous venons de lire O ici. que nós acabamos de ler em Apocalipse. Qui avait le témoignage de Que Jésus tinham o testemunho de Jesus. Os gentios et le gentil. serão caçados como cães e darão as suas vidas por testemunho. Après que l'épouse puisse aller dans le 8e jour, Depois que a esposa vai ao 8º dia, dans la 7e na convocation, santa convocação, il y a maintenant la remanescente de la femme qui sera restée sur la terre. agora a remanescente da mulher que ficará Ils lui sobre a terra. donneront leur vie pour l'évangile. Eles darão a sua vida pelo Ils seront testemunho. chassés comme des chiens. Serão caçados como cães. Continuez. Então, uma grande manhã, Maintenant, il y a un grand matin. ao amanhecer do milênio para Le matin du millénium, começará a lua de mel. donc, le grand matin va se lever. Então a grande manhã se Le levantará. matin du millénium. A manhã do milênio. Maintenant, Agora c'est le lune de miel qui commence. começará a lua de mel. Ça, c'est... Continuez. E então o resto dos mortos não viveram até ao fim dos 1000 anos. Le reste de morts là, ils ne vivront pas jusqu'à la fin de 1000 ans. E logo após aos 1000 anos, Après les 1000 ans, houve julgamento mostrando que Cã estava na arca. donc, il y aura un jugement qui montrera que Cam était dans l'arche. E Cã ainda está no remanescente. Cam est là-bas dedans. Aqueles que ouviram isto e rejeitaram terão que ser julgados. Des gens qui ont écouté ce que nous disons maintenant et qui ont rejeté, il faut qu'ils puissent être jugés. Ó Senhor, Oh Seigneur, que nós não estejamos considerados entre eles, que moi, pasteur José, que je ne sois pas considéré entre ces personnes-là. mas que estejamos no chamado à ceia das bodas. Que je sois appelé dans le souper de noces. Porque nós reconhecemos a Jesus entre nós hoje. Parce que j'ai reconnu Jésus entre nous aujourd'hui. E estamos entrando nele. Et je suis entré en lui. Permita-nos caminhar nesta cidade Permettez-moi, Seigneur, de marcher dans cette cité. e sair com ele.
peut sortir avec lui. Donc cela veut dire que Então quer dizer que des gens qui vont passer là-bas, as pessoas que vão passar ce sont aí des gens qui ont donné leur vie. são pessoas que deram a sua vida. Comme dit la Bible, Como diz a et frère Bíblia, Branham aussi e o l'a dit, irmão Branham também à diz, cause de por l'évangile, causa do à evangelho, cause du por témoignage. causa do testemunho. Mais moi, je ne serai pas Mas eu là. não estarei aí. Donc je serai enlevé comme Então Enoch. eu serei Alors- arrebatado como Enoque. Alors je ne peux pas forcer Agora eu não posso forçar des gens qui vont passer là-bas as pessoas que vão passar por lá de monter comme e Enoch. subirem como Enoque. Non. Não. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, Porque há um irmão que me disse, le pasteur José, Pastor José, euh, quand vous dites ça, quando vocês dizem isso, cela veut dire que quer dizer que L'ombre n'est pas la réalité. a sombra não é a realidade. J'ai dit, frère, tu ne lis pas les messages. Eu disse, irmão, você não lê a mensagem. Tu ne lis pas les messages. Tu não lês a Frère mensagem. Branham a comparé son message avec les ombres de la Bible. O irmão Branham comparou esta mensagem com as sombras da Bíblia. dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, No lugar de adoração que Deus escolheu, Page 9. página 9, paragraphe 36, parágrafo Maintenant. 36. Agora, quand une ombre est projetée sur le sol, quando uma sombra está projetada sobre o solo, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. nós podemos distinguir se é um homem, uma mulher, ou uma besta, ou qualquer coisa que seja. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Porque isso faz uma sombra sobre o solo. Et quand cette ombre raccourcit l'ombre, E, c'est le négatif. e quando essa sombra atravessa a sombra, é o negativo. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait de positif. E não pode haver negativos sem, portanto, haver negativos. Positivos. Donc, Então, quand le positif se rapproche du négatif, quando o positivo se aproxima do negativo, ça devient un. isso torna-se um. Exactement. Exatamente. Donc, l'ombre, Então, a sombra, maintenant nous allons voir qu'est-ce que l'ombre nous a montré. agora vamos ver o que a sombra nos mostrou. Parce que avant qu'on puisse beaucoup parler, Porque antes que possamos falar muito, l'ombre m'a montré ça. a sombra me mostrou isso. Na brochura, o arrebatamento, L'enlèvement. no seu parágrafo 125. Paragraphe 125. E as 7 vigílias, Le 7 veilles. como as 7 vigílias Comme le 7 veilles. de um vir, Le 7 veilles, ele não veio na primeira vigília, il n'est pas venu à la première veille. segunda, terceira, quarta. Deuxième, troisième, quatrième. Porém, vem na 7ª vigília. Mais il est venu à la 7e veille. Esse foi Enoque, Celui-là était Enoch, o 7º, le 7e. o qual foi transladado. Celui-là qui a été transplanté. E Noé, Noé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, il est le type de reste des Juifs. há de ser transportado. Il a fallu qu'il soit transporté. Agora, Donc, Noé então Noé doit être transporté dans le millénium. deve ser transportado para no Mais milênio. Enoch Mas ne Enoque transportera pas dans le millénium. não será transportado no Donnez-moi, je milênio. vais lire, s'il vous Dá-me, plaît. eu vou ler, por favor. Dans COD, Em COD, page 910. página 900. Écoutez, frère Branham. Oi, sem irmão Branham. Frère Branham a dit, or, Irmão Branham diz, ora, le millénium, o milênio, page 910, página 910, paragraphe 143. parágrafo Or, 144. le millénium, Ora, o milênio ce n'est pas le nouveau, não c'est é o novo céu la nouvelle e terre. a nova terra. Il y aura encore le péché, il y aura encore le péché après le millénium. E terá mais o pecado após o milênio. Le millénium, O milênio c'est un type de Noé é um tipo do Noé qui est entré dans que l'arche, entrou na arca qui est transporté de l'autre côté que é transportado para o outro lado et qui a amené Cam et les autres de l'autre e que côté. levou Cam e os outros do outro lado. Et le péché est même sorti de l'arche. E o pecado saiu mesmo da arca. Voyez? Estão vendo? Mais Mas Enoch, Enoque, celui qui a été enlevé, aquele que foi raptado, c'était un type de l'épouse é o tipo da esposa qui est monté que subiu et non pas celui qui a traversé, qui a été transporté e não, de l'autre e côté. não é aquele tipo que foi transportado para o outro lado. Ça, c'est frère Branham. Este é irmão Branham. Il nous a montré maintenant le type et l'antitype. Ele nos mostrou agora o tipo e o Il a dit antitypo. que Enoch, Ele disse que Enoque C'est notre type en nous, à é moi. o meu tipo.
tipo qui sera enlevé. que será raptado. Et Noé, E Noé c'est le type de gens qui passeront. é o tipo das pessoas que passarão Alors on ne peut através. pas rester discuter Agora là-dessus. nós não podemos discutir isso. C'est lui qui veut passer, Aquele que quer passar, qu'il le que ele passe. passe. Mais moi, je suis en train de tailler le pierre dans mon Mas église. eu estou talhando a pedra na minha igreja. Je dis que nous ne passerons pas Eu là-bas. digo que nós não passaremos Parce aí. que frère Branham a dit que nous Porque sommes les irmão Enoch. Branham disse que nós somos Que Enoque. Dieu bénisse toutes les Que Enoch Deus abençoe todos os Enoque qui nous suivent dans la que télé. nos seguem na Et que Dieu TV. bénisse aussi les E Noé. que Deus também abençoe os Noé. Parce que nous sommes dans le même Porque message. nós estamos na mesma mensagem. Enoch et Noé étaient dans le même message. Enoque e Noé estavam na mesma Mais mensagem. Noé attendait que Enoch puisse être Mas enlevé. Noé estava esperando que Enoque possa ser Et frère arrebatado. Branham a dit, E o irmão Branham donc diz, il y aura encore le péché de l'autre côté du millénium. então terá ainda pecado do outro lado do Moi, milênio. je ne reviendrai pas dans ces Eu péchés-là, não voltarei neste qui sera pecado de l'autre côté que du estará do millénium. outro lado do milênio. Mais Mas pas pendant le millénium. não durante o milênio. Pendant le millénium, Durante o milênio ce sera la paix. será a paz. Frère Branham continue. Irmão Branham Voyez. continua. Estão vendo? Pendant le millénium, Durante o milênio c'est la paix. é a paz. Voyez? Estão vendo? Mais la question du péché sera réglée de l'autre côté du Mas millénium. a questão do pecado será regulada do outro lado do Et milênio. alors le temps disparaîtra. E agora o tempo desaparecerá. Quer dizer, eu entendi, pastor. O pastor explicou assim que o Enoque é que há de ser arrebatado e no rapto. E o Noé é que vai passar pelo milênio. Quer dizer, o Enoque não vai passar no milênio, mas o Noé é que vai passar no milênio. Cette question-là, je vais répondre ça avec les Écritures. Agora esta questão eu quero responder com Só as que tem uma escrituras. escritura que o irmão acabou de ler, só que eu queria que o pastor terminasse primeiro. Ele, quando leu a morada futura da noiva terrestre, do noivo celeste, ele disse assim que os judeus e os gentios vão passar no milênio. Ele disse que o milênio é uma lua de mel. Ele falou da lua de mel. Yeah. Só que eu não entendi. Lua de mel trata-se de um noivo com uma noiva, depois de casarem, que passam na lua de mel. Agora, não entendi por que o profeta ali está falando da lua de mel. O pastor pode nos explicar? Tu peux relire là-bas parce que Agora, le prophète est clair. Tu podes reler aí porque o profeta é claro. Namorada futura, parágrafo 368. Só um pouco seremos convocados. Un peu de temps, nous serons convoqués. Então virá o rapto. Alors viendra l'enlèvement. Como Enoque, só um grupo pequeníssimo será arrebatado. Comme Enoch, c'est seulement un petit groupe qui sera enlevé. Petit Então, groupe, Wana. aquele pequeno C'est grupo moi, frère. é eu. Continue. Então, o remanescente da semente da mulher, Le reste de la sémence de la femme, parce que même, porque mesmo, tu sais, dans les 10 vierges, tu sabes, nas 10 virgens, frère Branham a dit, irmão Branham diz, tous étaient des vierges. todas eram virgens. Ils avaient des huiles. Elas tinham óleos, Mais mas ce n'est pas tous qui ont été acceptés não são todas que par foram la voix du mari. aceitadas pelo marido. Le 5 était folle. As 5 eram Malgré loucas, leur virginité, embora a sua virgindade, malgré leurs huiles, embora os seus eles óleos, étaient restés eles ficaram comme la rémanescente. como remanescente. Mais les autres, Mas os outros, ils ont écouté la voix, eles ouviram a comme ils voz, avaient des huiles, e como eles tinham óleo et de ils reserva, sont partis à la eles rencontre du foram ao mari. encontro do marido. Donc c'est un peu ça. Então é um pouco Moi, isso. je ne resterai pas. Eu não ficarei. Moi, je vais partir. Eu vou. Mais voilà des gens passar. qui vont rester. Eis as Lis pessoas que là-bas. vão falar. Que guardam os mandamentos de Deus, os judeus, Qui gardent le commandement de Dieu, les juifs, tiveram o testemunho de Jesus Cristo, os gentios. ils ont eu le témoignage de Jésus-Christ, les gentils aussi. Serão caçados como cães Bango wana bakolanda malokola bambua. e darão as suas vidas por testemunho. Bakopesa bavi na bango bakokufa comme le témoignage. Então, uma grande manhã, Alors tongo ya munene ao amanhecer do milênio, para na tongo oyo ya millennium pona começará a lua de mel. nde esika oyo ekobanda la lune de miel. E então o resto dos mortos não viverão até o fim Le reste des morts ne vivront pas jusqu'à la fin. dos 1000 anos. Donc il y aura des gens qui vont ressusciter. Então, há pessoas que vão Il y a ressuscitar. des gens qui ne seront pas E há ressuscités. pessoas que não serão ressuscitadas. Lis là-bas, termine. Dos 1000 anos. De 1000 ans.
E logo após os 1000 anos, quand le 1000 ans termine, houve julgamento mostrando que Cã estava na il y arca. aura un jugement où se montre que Cam était dans l'arche. E Cã ainda está no remanescente. Cam est dans les rémancencés, il est dans la parage là. Aqueles que ouviram isto e rejeitaram Des gens qui ont écouté ces messages ici et ils ont rejeté. terão que ser julgados. Ils seront jugés. Agora, concede, ó Senhor, Maintenant, donne-moi, ô Seigneur, que nós não estejamos considerados entre eles, que je ne sois pas l'un d'eux. mas que estejamos no chamado à ceia das bodas. Je sois appelé au souper de nos. Porque nós conhecemos a Jesus entre nós hoje. Entre nous aujourd'hui. C'est ça la réponse. É esta a resposta. Et ici, E aqui, Frère Branham m'a dit, irmão Branham disse o seguinte, parce que je n'avais pas terminé. porque eu não tinha terminado. Le millénium, ce n'est pas le nouveau ciel. O milênio não é nem novo céu, nem nova terra. Il y aura encore le péché après le millénium. Ainda terá o pecado após o milênio. De Noé qui entre dans L'arche. O milênio é um tipo de Noé que Que é entra trans- na arca, que é transportado Et do qui a outro amené lado. Cam, un type de Noé, Um tipo de Noé qui est entré dans l'arche, que entrou para a arca, qui a transporté de l'autre que côté. levou Donc, para o outro lado. quand tu écoutes ici que transporter de l'autre côté, Então- cela veut dire le millénium. Então, quando você escuta aqui ser transportado do outro lado é o Et milênio. qui a amené Cam et les autres, qui étaient transportés de l'autre côté. Qui a amené Cam et les autres de l'autre E côté. que levou Cam e os outros do outro Et le lado. péché est même sorti de l'arche. E o pecado saiu também da arca. Voyez, Estão vendo? mais Mas Enoque, Enoque, celui qui a été enlevé, aquele que foi raptado, c'était un type de l'épouse é um tipo da esposa qui est monté. que subiu. Et non E não, pas celui qui était transporté de l'autre e côté. não aquele que foi transportado para o outro lado. Amen. Amém? C'est là où je suis basé. É lá onde eu estou baseado. Je vais encore augmenter quelque chose Eu vou aumentar mais alguma coisa pour éclairer l'opinion. para esclarecer a opinião. Lisez dans la brochure La demeure future, Na literatura Morada Futura, page 114, página 114, paragraphe 120. parágrafo 120. Et il a dit, E ele disse: voilà ce que vous avez dit. eis o que vocês Et c'est disseram. vrai, E é verdade. la minorité, A minoria, comme un petit groupe va être sauvé au jour de la venue. como um pequeno grupo será raptado no dia da vinda. Et nous avons parlé de ce que Jésus a dit. E nós tínhamos falado do que Jesus disse: Étroite est la porte estreita é a porta et resserré est le e chemin. apertado é o Et caminho. il y aura peu E, qui le trouveront. e haverão poucos que encontrarão. Maintenant, Agora, remarquez, notem, la Bible a dit, a Bíblia diz: comme il en était au jour de Noé, como foi nos dias de Noé, où 8 âmes étaient sauvées par l'eau, onde 8 almas foram salvadas il en pela sera água, de même à la venue. assim será no dia da vinda. J'ai dit, Eu disse: frère, irmão, vous n'avez que 3 points de suspension. vocês têm apenas reticências. Il dit, Ele disse: souvenez-vous, lembrem-se, il n'y avait que 8 âmes là. havia somente 8 almas lá. J'ai dit, Eu disse: vous n'avez que la moitié du tableau. vocês têm apenas a metade do Encore quadro. là, Ainda Noé aí, était un type de reste qui passait à travers. Noé é um tipo do resto que passou Donc através. quand tu écoutes la travers, Então, là-bas, quando déjà, você ouve ça através nous a aí, parlé que c'est le millénium. aí já nos falou que é o milênio. Noé est un type de reste qui passe à travers. Não é um tipo do resto que passa através. Pas du groupe de ceux qui sont enlevés. Noé não é do grupo daqueles que foram raptados. C'est Enoch, É Enoque, un seul homme único qui homem est parti dans l'enlèvement que foi para o rapto avant l'arrivée du déluge antes da chegada do dilúvio, pour montrer que para mostrar que l'église n'entre pas dans la tribulation a igreja não entra para a ni tribulação, rien dans ces parages-là. nem nenhuma daquelas paragens. Enoch Enoque a été enlevé. foi raptado, Un seul homme. único homem. Oh, Oh. l'église peut bien être un certain nombre, mais l'époux sera un très petit groupe
qui formera l'épouse. Agora, a igreja pode ser grande número, mas a igreja será pequeno grupo que formará a esposa. Maintenant, Agora, l'église a igreja peut bien être un grand nombre. A igreja pode ser grande número, Mais número elevado. l'épouse, Mas a esposa, Vous voyez, estão vendo? comparé 8 à 1. Compara 8-1. L'épouse sera 8 fois moins que l'église. A esposa será menos 8 que a igreja. L'église va passer là-bas dans cette millénium. A igreja vai passar naquele milênio. Mais l'épouse Mas a esposa sera 8 fois moins que l'église. será menos 8 que a igreja. Et si les justes se sauvent avec peine, Se os justos se salvam com que pena, deviendront l'impie? e como serão le os péché? impuros e os pecadores? Ceux qui sauront mieux faire, mais qu'ils ne le font quand même. É Quand même. aqueles que serão fracos e pelo menos não fazem. Ceux qui suivront les règles dénominationnelles Aqueles que seguem as regras au lieu de la denominacionais, parole. em vez da palavra. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux, bien qu'ils se disent chrétiens, qu'ils prétendent le nom de Christ? O que eles serão eles que se dizem cristãos e levam o nome de Cristo? Hein, ils prennent le nom de Christ. mais Eles ils se disent tomam o chrétiens. nome de Cristo e se dizem Maintenant, cristãos. Agora, maintenant, parfaitement. perfeitamente. Noé était un type de ceux qui passent à travers. Noé era tipo daquele que passa através. Souvenez-vous, Lembrem-se, quand Noé est sorti, quando Noé saiu, Cam était avec lui. Cam estava com Il ele. y avait encore du péché là-dedans. Havia ainda pecado lá dentro. Le diable ne sera pas tué. Então o diabo não será Il ne matado. sera pas exterminé. Ele não será Il exterminado. sera dans le millénaire. Ele estará no milênio. Mais lié, Mas sans acorrentado, pouvoir, sem mais poder. il sera vivant. Mas ele estará vivo. Hein? Le péché était là-dedans. Aí, o pecado estava lá dentro. Le péché est passé de l'autre côté. O pecado passou para o outro Dans lado. l'arche, Na arca, a l'incrédulité, incredulidade, le doute as ont dúvidas traversé dans l'arche, atravessaram na arca, porté au-dessus du jugement. levando em cima do julgamento. Mais Mas Enoque Est allé plus haut que l'arche. foi mais alto que a arca. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Ele foi até a presença de Deus. Mais Noé Mas Noé a traversé, atravessou il est ressorti e saiu, et le péché était toujours là. e o pecado estava sempre aí. Un type Tipo du millénium, do milênio, de l'état du monde. do estado do mundo. Ça, c'est frère Branham. Este é irmão Branham. Je prends une autre. Eu tomo uma outra citação. Le conflit entre Dieu et Satan. O conflito entre Deus e Satanás. Enoch, Enoque, un prophète. profeta. Page 23. Página 23. Enoch, Enoque, un prophète. profeta. Noé, Noé, un type de juif. tipo dos judeus. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Du reste, Do resto, les serviteurs de Dieu. os servos de Deus. Et Enoch, E Enoque, le grand prophète, o grande qui a profeta, prophétisé que la venue du profetizou Seigneur, sobre a vinda do Senhor, il est parti dans l'enlèvement. ele foi para o Il a arrebatamento. été enlevé avant le déluge. Ele foi arrebatado antes que o dilúvio chegue. Noé, Noé, lui, il a été transporté à travers ele foi transportado através, afin de conserver une sémence sur la terre. em fim de conservar uma semente sobre a terra. Tu peux dire Amen? Você pode dizer amém? Amen. Amém? Que Dieu te bénisse parce que tu as dit Amen. Porque, que Deus te abençoe porque tu disseste amém. Maintenant, Agora, où est le problème? onde está o problema? Avec tout ça, Com tudo nous voulons isso, discuter avec qui? nós queremos discutir com quem? Tout ça, Tudo c'est isso. parce que c'est le pasteur José É porque o pastor José qui a découvert. que descobriu. Comme il est jeune, Como ele é jovem, alors il faut qu'il puisse être é tué. preciso que ele possa ser matado. Parce que le diable Porque o diabo n'aime pas la não jeunesse. ama a juventude. Depuis le temps de Moïse, Desde o tempo de quand un don Moisés, est né dans Moïse, quando dom nasceu em ce que le diable a Moisés, fait, o que o diabo il a fez, exterminé tous les ele jeunes. exterminou todos os bebês. Parce qu'il y avait un don. Porque havia dom. Quand Jésus était né, Quando Jesus le nasceu, diable a voulu exterminer tous les jeunes. o diabo queria exterminar todos os bebês. Parce qu'il y avait un don. Porque havia dom. Si c'était un ancien qui a vu ça, Se fosse o ancião quem viu je isso, crois que personne ne pourra faire de eu problème creio avec. que ninguém poderia fazer algum comentário. Comme ce pasteur José, Como é o pastor José, je vous dis, je suis aussi un ancien. eu vou vos dizer que eu também sou Je ancião. ne suis pas un jeune Eu ministre. não sou jovem ministro, não. Não, je suis un ancien. Não, eu sou Je ancião. suis un ancien dans le Eu message. sou ancião na Et mensagem. le frère Branham dit que le prédicateur doit creuser. E o irmão Branham disse que
pregador deve cavar. Je ne peux pas commencer à répéter les Eu não prédications posso des começar a anciens. repetir a pregação dos Non, anciãos. ils m'ont formé. Eles me formaram. Maintenant, je suis chez moi en train de Agora travailler. eu estou em mim, estou trabalhando. Je veux répéter ce que je vois dans le Eu message. quero repetir o que eu vejo na Je veux mensagem. tailler le pierre selon ce que je Eu suis en train quero de voir. talhar a pedra segundo o que eu vi. Donc, personne ne peut m'opposer. Então ninguém pode Et frère me Branham est opor. monté encore plus haut E irmão Branham subiu mais pour alto dire, hein, para dizer, si quelqu'un se alguém a la foi tem a fé comme Enoch como Enoque pour monter, para subir, Bokangaïete, não lhe pardon, agarrem, por favor. Pardon. Por favor. laissez-moi. Deixem-me. Et laissez tous les gens qui comprennent ça. E deixem todas as pessoas que compreendem Et je sais creem bien nisso. que l'ignorance peut aussi amener que, après que les gens vont comprendre. Eu creio que pode ter ignorância, mas depois as pessoas Ce sont compreenderão. des jaloux. São invejosos, orgulhosos. Des jaloux. Orgulhosos. Eu entendi. Aqui está chovendo, está caindo chuva aqui. Está chovendo, chuvas de bênção, está vindo do céu. Pastor, muito obrigado pela... Ouvi aqui muitas citações, muitos argumentos do profeta. A palavra de Deus é muito bom, muito esclarecimento, como todos vocês viram. Acho que já tem aquelas pessoas que já conseguiram tirar dúvida naquilo que vocês estavam a perguntar. Outra coisa, pastor, eu queria perguntar. No início, quando o pastor leu aqui, o pastor disse, porque eu estou me colocando no lugar daqueles que também podem perguntar certas perguntas através daquilo que o pastor leu. Então, talvez haja alguém que ainda tem uma dúvida, assim, ainda que o pastor esclareceu com as escrituras, como vocês viram. Eu gostaria de perguntar, quando o pastor leu, ele disse que... Eu já entendi o raciocínio do pastor, o pastor explicou, ele disse que o Noé era o tipo, ele passou pelo milênio, e Enoque é a noiva que irá no rapto. Então, quando o pastor leu, primeiro perguntou, disse, quando o pastor leu, ele disse assim, no reino do milênio, eles reinarão com Cristo no milênio. Agora, não sei como é que o pastor explica isso. Quel est le millénium? Irmão, que milênio? Parce qu'il y a plusieurs milléniums. Porque há diversos milênios. Il n'y a pas un millénium, non. Não há um único Enlevons milênio. cette accession-là. Tiremos esta acessão, há diversos milênios. Parce que ce qu'on a, on nous a enseigné Porque o que nos quand ensinaram on était des enfants, quando éramos apenas pequeninos, ce n'est pas ça que nous não voyons. é isso que estamos vendo. Il n'y a pas un millénium. Não há somente um Non, il y a milênio. plusieurs milléniums. Há diversos milênios. Comme ici, Como aqui, par exemple. por exemplo, Essayez un peu de lire ça. o sinal escriturístico do tempo, Le signe rouge de temps. parágrafo 36. Paragraphe 36. Ora, nós estamos falando sobre ir a Fort Knox Nous sommes en train de dire pour aller dans le fond de Conix. e mudar o governo aí embaixo Et changer le gouvernement en bas là-bas. e cavar o chão. Et creuser la terre. Ora, as bombas russas vão talvez a 100 a 200 mil jardas. Le bombe russe, ça entre dans la terre de 5000 kilomètres. E explodem umas 150 milhas. Et ça explose 150 000. Ora o choque fará diretamente às lavras. Le choc là que le bombe russe va faire, ça fera maintenant, ça fera remuer la terre. Et donc ça, le la bilanga, ça remuera la terre. Você não está salvo em alguma parte nessa terra. Vous n'êtes pas sauvé dans une moindre partie ici sur la terre. A única segurança que há L'unique sécurité qu'il y a, está nos braços de nosso Senhor ça Jesus se Cristo. trouve dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Ele é o nosso refúgio. Il est notre refuge. Mas que seria se nós, Mais que serait-il de nous nessa noite como americanos, ce soir comme Américains? todos nós confiássemos no dom que Deus nos dá, Nous tous confions dans le don que Dieu nous a donné, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, nos últimos dias. dans le dernier jour. Ora, todas as nações nos temeriam, Toutes les nations auront peur de nous, como eles fizeram nos dias de Salomão. comme ils ont fait au jour de Salomon. Deus deu a Salomão dom de conhecimento. Dieu a donné à Salomon le don de la connaissance. E toda a igreja creram nele. Et toute l'église a cru à Salomon. Aquele foi milênio para os judeus. Celui-ci, c'était le millénium pour le juif. Vous comprenez? Estão Donc, il n'y a compreendendo? pas seulement un millénium. Não há somente Ça, milênio. c'était le millénium pour le juif. Este era o milênio para Continue. os judeus.
Aquele foi o milênio do Velho Testamento. C'était le millénium de l'Ancien Testament. Nos dias de Salomão. Au jour de Salomon. Uma prefiguração C'était une préfiguration do milênio que há de vir. d'un millénium qui viendra. A era de ouro L'âge d'or dos judeus. des Juifs. Observem, Observez, ninguém começou guerra com eles. personne n'a commencé la guerre avec eux. Eles o temeram, Ils ont fait peur de Salomon. porque ele tinha na sua presença o povo. Parce qu'il avait dans sa présence le peuple. Estava todo em comum acordo. Tout le peuple était d'un commun accord. Ora, a fama foi por toda parte. La nouvelle est allée partout dans le monde. Todos os lugares. Partout dans le E monde. você ouvia. Et vous avez écouté. Oh, que grande Deus Quel grand Dieu tem Israel. qu'Israël en a. Deus vivo. Un Dieu vivant. E sua fama foi até Sabá. La nouvelle a été allée avec Saba. Meça isso no mapa e veja qual é a distância. Mais le sabbat dans le map, tu vas voir quelle est la distance. Dans la carte géographie, tu verras quelle est la distance. C'était le millénium pour les Juifs. Era o milênio para os Et judeus. Frère Branham a dit il y a maintenant ici plus que Salomon, Agora, irmão Branham disse que há alguém aqui que le mais que même Salomão, don que Salomon que o avait, mesmo dom que Salomão nous tinha, avons aussi nós reçu também au temps du soir. recebemos no tempo do entardecer. Et voilà, moi je suis en train de parler de cet millénium que moi je n'irai pas. Vê lá, eu estou falando primeiramente do milênio que eu não irei. Parce qu'ils vont me pousser par force Porque eles vão me empurrar à força. dans un millénium que moi je n'irai pas. No milênio na qual eu não irei. Parce que le millénium c'est un jour. Porque o milênio é dia. 1000 ans 1000 anos, dans la mathématique de na Dieu, matemática de Deus, c'est un jour. é igual a ano, a dia. Mais quel est ce jour-là qui va prendre fin? Mas Le diable s'ouvre, hein, tout le monde dans le péché rentre, après la destruction de la terre. Mais agora que esse dia quelles sont des aqui, aventures? que esse dia que vai ter fim, depois o diabo será solto, Il as ne faut qu'on pessoas puisse venham. savoir séparer des milléniums selon É Frère Branham. preciso que nós possamos separar milênios segundo o irmão Branham. Maintenant, écoutez le millénium que moi je répète. Agora, ouça o milênio na qual eu irei. Est-ce que vous croyez à Branham? Será que você crê no irmão Branham? Lis ici. Na literatura, a saudação. Hein? A saudação. Non, c'est a era da igreja. A era da igreja. A era da igreja de Laodiceia. L'âge de l'église de Laodicée. Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo. Jésus est en train de nous donner cette description à lui-même. Em relação à última era. Il a fait la relation avec le dernier âge. Os dias da graça estão terminando. L'âge de la grâce, le jour de la grâce est en train de se terminer. Ele olhou desde o primeiro século até o 20º. Il a regardé depuis le premier siècle jusqu'à la fin. E nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Il nous a donné toutes de promesses relatives à cet âge. Antes dele nos revelar as características da última era. Avant qu'il puisse nous révéler les caractéristiques du dernier âge. Ele nos concede uma olhada final em sua própria deidade. Il nous a donné un l'œil final pour sa divinité à lui. Misericórdia e suprema. Et la miséricorde suprême. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo. Ça, c'est la révélation de son propre couronnement. Assim diz o Amém. Ainsi dit Amen. Jesus é o Amém de Deus. Jésus est l'Amen de Dieu. Jesus é o assim seja de Deus. Jésus est ainsi soit-il de Dieu. Amém significa Amém. finalização. Amen, cela veut dire quelque chose qui est à fin. Significa aprovação. Et quelque chose qui a été accepté. Significa promessa prevalecente. Ça signifie une promesse infaillible. Significa promessa imutável. Ça signifie une promesse qui ne change pas. Significa o selo de Deus. Ça signifie le sceau de Dieu. Eu gostaria agora que você observasse isto com atenção. J'aimerais maintenant que vous puissiez observer avec attention E visse algo realmente afável e belo. pour remarquer quelque chose si vraiment est réel bon pour voir. Eu disse
disse que esta é a sua revelação de si mesmo, Je dis que c'est la révélation de Dieu lui-même, relativa ao tempo do fim. qui est relativement avec le temps du soir. Quando o dia da graça terminar, Quand le jour de la grâce termine, então o milênio chega muito rapidamente depois disso. le millénium arrive tout justement après que l'âge de la grâce termine. Não é verdade? Ce n'est pas la vérité? Bem, Bien. leia comigo Isaías capítulo Alors, 65, lisez avec moi Ésaïe 65, verso 16 até 19. versets 16 et 19. De sorte que aquele que se bendizer, De sorte qu'à celui qui va être dans la joie, bendito bendito será no Deus da verdade. qu'il soit béni à travers le Dieu de la vérité. E aquele que jurar na terra, Celui qui jurera sur la terre, jurará pelo Deus da verdade. il jurera sur le Dieu de la vérité. Porque já estão esquecidas as angústias passadas Parce que toutes les angusties passées Yes. est oubliées. e estão encobertas diante dos meus olhos. C'est effacé devant ma face. Porque eis que eu crio Regarde, j'ai créé seus novos une nouvelle ciel e nova et une terra. nouvelle terre. E não haverá lembrança das coisas Il passadas, n'y aura pas le souvenir des choses passées. nem mais se recordarão, On ne le penserait plus. mas vos folgareis, Hein? saireis, Vous sauterez e exaltareis perpetuamente no que eu crio. et vous allez se réjouir perpétuellement dans ce que moi j'ai Porque créé. eis que crio Jerusalém, Parce que je suis en train de créer e Jérusalem exaltarei no meu povo, et je le exalterai à travers mon e peuple. nunca mais se ouvirá milênio. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Dans cette Jérusalem, il n'y aura pas la pleurs ni le douleur. Isto diz respeito à Nova Jerusalém. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Isto é o milênio. Ça, c'est le millénium que moi je parle. C'est un jour, É dia, mais c'est un jour éternel. mas é dia eterno. Un jour qui n'aura pas de fin. Dia que não haverá fim. Je ne me dirigerai pas dans ce millénium-là qui aura les fins. Eu não me dirigirei naquele milênio que terá fim. Là où Satan sera délié, Onde Satanás será le solto, péché rentrera. o pecado voltará. Je ne me dirigerai pas là-bas. Eu não me dirigirei aí. Donc je me dirigerai Então eu me dirigirei dans cet millénium. neste milênio. Balobi, isto é Isto diz respeito a. Isto é o milênio. ça, c'est le millénium. Porém, conforme entramos no milênio, Donc nous sommes en train d'aller dans ce millénium. ouça o que ele diz acerca de ser certo tipo de Deus. Donc il faut écouter ce que Dieu est en train de dire là-bas. Non, tu parles pas comme ça. Você não pode ir assim. Un instant. Um Parce que instante. tu vois, il y a encore un écriture. Porque há uma escritura. Eu deixo esta. Je Esta eu l'ajoute abandono. encore, s'il vous Aí plaît. eu abandono. Parce que ça me dérange. Porque isto me perturba. Et ça dérange la nation. Isto perturba também a Les gens nação. doivent comprendre. E as pessoas devem On ne peut pas se compreender. limiter comme Não ça. podemos nos limitar Que somente não. assim, não. Frère, Irmão, prends encore Sali. eu tomo agora o terceiro êxodo, parágrafo 337. Mas desta vez, Mais maintenant, glória a Deus, gloire à Dieu. a coluna que vemos no nosso meio, La colonne de feu qui est venue au milieu de nous, a coluna de fogo nos guiará até o milênio, la colonne de feu nous guidera jusqu'au millénium. onde ele retornará Là où il retournera, a seu povo no reino daquele grande milênio. il retournera à son peuple dans le royaume, dans le grand royaume du millénium. Após este êxodo, Après cet exode, onde viveremos là où nous vivrons eternamente com ele. Diz amém aonde você está. Éternellement com lui. Eternamente com ele. C'est ça. Ele sempre tem a palavra do Pai. Seguro, Sempre prova que ela é correta. Maintenant, Agora,
comme ça prouve que c'est correct, Como ele prova que é correto. j'aimerais que mes frères et sœurs, Eu quero que os meus irmãos e vous irmãs, qui ont eu la première tableau, vocês que tiveram o primeiro que quadro, nous aussi on avons, que nós on en também, avait, que nós também tínhamos, voilà la nouvelle tableau. eis o novo, Ne a soyez nova pas ideia. jaloux parce que c'est le pasteur Não Jésus qui l'a dit. seja invejoso porque o pastor José Acceptez le message aceita a mensagem et Dieu vous e bénira. Deus vos abençoe. Soyons humbles dans la parole. Sejamos Il humildes n'y a na pas personne palavra. qui connaît plus que Não l'autre. há ninguém que conhece mais que o Nous outro. connaissons à Nós partie, conhecemos nous uma parte, prêchons en partie nós pregamos et nous uma parte prophétisons en e partie. nós profetizamos Du uma reste, parte. que le Seigneur Do vous resto, bénisse. que o Senhor vos abençoe. Shalom. Shalom. Muito obrigado, caríssimo pastor. Eu gostei muito. E para os que tiveram dúvida, eu acho que tudo foi esclarecido. Mas ainda parece que o pastor ainda tem mais citações. Quer dizer, Temos muitas citações aqui. quer dizer que acabou. Não acabou hoje. Não acabou hoje. Também teremos mais outras ocasiões em que vão ser gravados outros vídeos. E se vocês quiserem, deixa lá teu comentário que o pastor José Gitoca vai responder. Deixa lá o teu like e tem que se subscrever também na página, no canal. E eu vou falar aqui com o pastor José. Ele vai deixar o nome do canal dele, ele também, para além do nosso canal Gospel Cross, ele tem um outro canal YouTube no qual vão poder acompanhar muitos outros vídeos que tratam dos assuntos como este. Também ele vai dar o número de telefone dele. Pastor, eu vou dar a palavra agora pelo último. Merci beaucoup, frère. Obrigado, irmão. Notre chaîne YouTube, O nosso canal YouTube c'est Reavivamento TV. é o Reavivamento TV. C'est là que vous allez prendre tous les enseignements que j'ai fait sur le millénium. Nós teremos todos os ensinamentos sobre Et j'en profite l'occasion E eu aproveito a ocasião de vous inviter aussi de vos convidar também dans cette grande convention de jeunes neste grande encontro dos jovens qui aura lieu au mois de juillet, que terá lugar no mês de julho, le 26, le 27, le 28. dia 26, 27 e 28. Il y aura des prédicateurs internationaux, nationaux. Vários pregadores internacionais e nacionais. Et mon numéro de téléphone, E o meu número do c'est telefone 923 é 923 58 58 23 23 51. e 51. Je répète, Eu repito, 923 923 58 58 23 23 51. 51. Du reste, Do resto, shalom. shalom. Shalom, amados. Gostamos muito. Não te esqueça de pôr o teu like lá na página. Põe like, subscreva-te no Gospel Cross e deixa lá teu comentário que nós vamos responder. Agradecemos pela equipa Gospel Cross, agradecemos o irmão Joel Ngunza, agradecemos também o nosso irmão que está lá na câmera, o irmão Samuel, e agradecemos ao pastor José Gitoca que recebemos, ele é que nos recebeu hoje aqui. E aqui ao meu lado está a sua caríssima esposa e aqui está o seu intérprete. Shalom, shalom, povo de Deus. Muito obrigado. Tchau.